E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa penúltima aula, né, desse segundo bimestre, né? Vai faltar depois dessa aula aqui só o RLC paralelo, né, que é o que vai juntar a capacitância, a indutância e o resistor em paralelo, né? Que vai lembrar o que a gente fez com o RLC série um pouco, né? Mas obviamente vai ser diferente porque vai ser paralelo. Mas essa aula aqui vocês vão ver que é bem simples também, vai ser bem rápido o vídeo também, porque não tem muito o que enrolar. E vai ser bem parecido com a aula passada de RC paralelo, né? Então a gente vai ver hoje a resistência com a indutância. Então deixei aqui de novo a parte da resistência, da capacitância e da indutância, né? Só para lembrar todo mundo. E hoje a gente vai usar essa parte aqui, né? Da reatância capacitiva, né? 2πfl aqui para calcular o XL, né? Se a gente olhar lá para como que calcula a impedância, é igual na aula passada, né? Muda o XC pelo XL. Né? Então entra o XL aqui onde era XC, né? E aqui também onde era XC. Mas ainda vale aquele raciocínio, né? Como agora está todo mundo em paralelo, né? O que vai mudar é a corrente, porque a tensão é a mesma em todo mundo, né? Porque está em paralelo. Então, quando a gente vai calcular a impedância, a gente faz igual a gente fazia quando era com resistor, né? Faz 1 sobre todo mundo, né? Então, quando era resistor em paralelo. Então a gente vai fazer a mesma coisa, 1 sobre z ao quadrado, 1 r ao quadrado, 1 xl ao quadrado, né? E aí se eu quiser calcular, eu tiro, né, ponho esse z para cima, né? Passo para lá, invertendo e a raiz fica com essa fórmula aqui. Então, né, se vocês fizeram a aula passada, vocês vão ver que essa daqui é exatamente a mesma coisa, né? Só vai mudar o xl pelo xc, o xc pelo xl, né? Então só lembrar de usar a fórmula certa lá no xl que acabou, né? Tem o exemplo do livro aqui, né? Então temos a fonte, o resistor de 1K e um indutor de 2Henry aqui. A primeira coisa é calcular a reatância indutiva, né? Então 2πfl, né? 2π, 60 que é a frequência, e 2 que é o L, né? O valor da indutância. Dá 754 ohms aqui. Consigo calcular a impedância usando aquela formulazinha, né? Lembrando aqui que é paralelo agora, né? Então é 1 sobre raiz de 1 r ao quadrado mais 1 xl ao quadrado. Se eu aplicar a formulazinha, eu chego na impedância total aqui, né, 102. E aí eu consigo calcular a corrente eficaz no circuito, né, que é só usar a lei de Ohm. Ainda funciona a lei de Ohm com impedância. Né? Então V dividido por Z. Calculo a corrente eficaz aqui total do circuito, né, a corrente que está saindo da fonte e vindo para cá. E aí eu consigo calcular as correntes em cima de cada um dos meus componentes. Né? Então eu posso calcular a corrente em cima do resistor, né, que é a tensão por R. Então 100 por 10 a terceira, né? 100 é o valor da fonte e 10 a terceira é o valor do resistor, né? Que é 1 vezes 10 a terceira, 1K. E eu posso calcular também no indutor, né? Eu sei o valor de XL, sei que a fonte é 100, eu calculo aqui a corrente. E aí posso calcular lá o ângulo, né? Usando qualquer uma daquelas três fórmulas, né? Lembrando, qualquer uma dessas três aqui funciona, né? Só escolher, dependendo do valor que você tiver aqui, né? Se você tiver todos, usa o que você quiser. Se não, usa a que for possível aqui, né? Então dá para calcular o ângulo. E aí o diagrama fasorial agora, igual era lá no capacitor, né? Agora a gente está interessado na corrente, porque está em paralelo. Então a tensão continua aqui no eixo X, né? Que é o eixo real aqui, né? E agora a corrente do resistor está no eixo real junto, né? Sempre. O resistor nunca vai para o eixo imaginário. Quem varia agora é o indutor, né? E aí lembra que na aula passada o capacitor estava para cima, né? Por quê? Porque aqui é corrente e o capacitor adianta a corrente. Aqui agora como é indutor, tá para baixo a corrente do indutor, né? Tá no eixo imaginário para baixo. Por quê? Porque o indutor atrasa a corrente, né? Então, essa aqui é a forma certa de desenhar. E, né, se a gente fosse fazer Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, a gente ia ver que se a gente fizesse, né, 132,6 ao quadrado mais 100 ao quadrado, né, e tirasse a raiz, ia dar 166, que é o valor da corrente eficaz. Então, aqui, mesmas coisas de sempre. Beleza, pessoal? Parte teórica era isso, não tem muito o que enrolar. É a mesma coisa de sempre. Saber calcular a impedância, né, saber que está em paralelo, né? E agora usar essas formulazinhas aqui que são diferentes lá das fórmulas que a gente tinha no caso série. Beleza? Então vamos para a parte prática, né? Igual a gente fez na aula passada, a gente vai montar um circuitinho aqui, bem simples, né? Com RL agora, não com RC, né? Opa, ficou um parênteses aqui. Com RC, né? Só para a gente fazer.
Esse R2 aqui, eu vou chamar a atenção várias vezes, ele está aqui só para o programa conseguir simular. Lembra que quando a gente tentou usar só o indutivo também não funcionou? Eu tive que colocar um resistor pequeno. Então, o software não consegue simular o caso paralelo só com R, só com L. Então a gente precisa colocar um resistorzinho pequeno ali em série para o circuito conseguir simular, né? Problemas de software, né? De novo, quem for fazer engenharia da computação, engenharia elétrica ou a própria engenharia de controle e automação que tem no IF, né? Vai ver esse tipo de coisa aqui que pode dar problema quando você está simulando algumas coisas, né? Então, esse resistorzinho aqui tá aqui para isso. Só que o valor dele é bem pequeno perto dos valores que a gente vai ver aqui, né? Tanto desse R quanto da impedância do indutor. Então a gente pode ignorar ele. Finge que ele não está aqui. A gente vai colocar ele lá no circuitinho só para fazer a simulação. Só que quando vocês forem fazer cálculo e tudo mais, finge que ele não está aí. Ignora esse R pequeno. Chamei ele inclusive de R pequeno aqui de 100 ohms. Ignora. Finge que ele não está aí. Beleza? Então a gente vai montar esse circuitinho, né, fingindo que esse cara não está aqui, né, olhando só para esses dois. E vai fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Então, vai variar aqui a frequência da fonte, né, que agora está em kHz. Né? Então, 40, 55, 70, 85 e 100. A gente vai variar nesses 5 valores. Vai medir a corrente. E aí a gente vai calcular a impedância, né, fazendo V por I. Né? Então, a tensão da fonte, né, que é fixa em 2,5 aqui de pico. Né? Então, lembra de dividir por raiz de 2. Né? Dividido pelo I que vocês vão medir. Certo? E aqui, usando o triângulo de impedância. Né? Que agora, lembra... é dessa forma aqui, né? É bom chamar a atenção para ninguém fazer errado igual na aula passada. Então, usando essa formulazinha aqui. E também calcula o ângulo, né, dessas impedâncias usando essas formulazinhas aqui. Então, fica só completar a tabelinha igual a gente fez na aula passada. E, pessoal, de novo, quando for fazer esse cálculo aqui, lembra que pode ignorar completamente aquela resistência pequena. Ela só está lá para o programa conseguir simular. Então não precisa levar em conta aquela resistência quando vocês forem calcular aqui. Finge que ela não existe. Ela está lá só para simular. E aí depois plota o gráfico também, né? Constrói o gráfico Z por F e I por F, igual vocês fizeram na aula passada, né? Então, impedância por frequência e corrente por frequência, né? Só para a gente ver a variação aí. Beleza? Então, vamos fazer aqui rapidinho a parte prática. Então, vou mudar a tela aqui. Vocês já estão vendo a tela. Então vamos adicionar aqui. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do VCine, certo? Então, que é a nossa fonte ali senoidal. Vai precisar do res, né? Lembrando que vai ter um que realmente está no circuito e um que a gente vai fingir que ele não está lá. Né? E um inductor. Né? Inductor. É indutor com C aqui, né? E aí lembra de usar esse device aqui, né? Tem 2 inductors, esse que tem a bolinha não é o que a gente quer, vamos usar o de baixo, né? Esse aqui, inductor device aqui, generic inductor. Então, vamos usar ele. Beleza. Então é isso aqui que a gente vai precisar, vamos montar aqui o nosso circuito. Então, a fonte, um resistor que a gente vai ignorar aqui embaixo, o resistor que interessa aqui, e o indutor aqui. E de medidor, a gente vai precisar do medidor AC, né? Lembrem disso. AC aqui de corrente. Né? E para fechar, vamos pôr o ground aqui. Beleza. Então vamos vir aqui, virar esse cara. Vir aqui, virar esse cara. Quais são os valores deles mesmo? Então, ó, resistor de 4,7K, né? E a indutância de 10 mili. Então 4,7 e 10. Então aqui é 4,7. E aqui é 10 mili Henry. E aqui coloca 100, né? E não liga mais para esse cara. Finge que ele não existe. Não esqueçam disso. Não vão levar ele em conta nas contas quando vocês forem fazer as contas lá. Senão vocês vão se confundir, né? Não precisa lembrar desse cara. Ele está aqui só pro circuito simular. Beleza? Então, esse aqui é o circuito, certo? A gente vai colocar 2.5, né, que é a nossa tensão que a gente está usando aqui quase sempre, né? Então, 2.5. E a frequência, agora é tudo, né? Se a gente olhar aqui, é tudo kHz. Não esquece disso, gente, senão o resultado vai dar bem diferente. Né? kHz. Então, primeiro 40 kg. Então a gente pode pôr 40K. Né? Em vez de ficar 40 mil, 55 mil, vamos usar o K ali para ficar mais fácil. Então, é isso aqui, certo? E vamos trocar aqui
mA é o suficiente. Vamos ver se mA é o suficiente. Então, é isso aí, galera. Montei o circuito aqui, certo? Esse cara aqui não é para levar em conta. Ignorem esse cara. Ele tá ali só para simular. E agora a gente vai começar a simulação, né? Variar aqui a frequência da fonte, anotar a corrente. Depois vocês calculam aqui as impedâncias e o ângulo das impedâncias. Então, mandei simular. Né? Indutor, lembra que ele precisa de um tempo para pensar aqui, né? É normal. Então deu 0,77 mA ali, né? Então, se a gente ver aqui, 0,77 mA, né? Vamos trocar para o próximo, que é 55, né? É de 15 em 15 aqui. Então, 55K. Mando simular. Agora deu 0,62 mA ali. Isso. Então, 0,62 mA. Agora 70 kHz. Né? Então, paro aqui. Venho aqui. Lembra de deixar o K, hein, galera? Não pode excluir esse Kzinho daqui, senão vai dar errado. 70K. Ele vai simular lá, né? Lembra que tem um tempinho aqui para ele pensar, porque é o tempo que o indutor vai carregar, descarregar, até chegar aqui no regime permanente, né? Então, 0,53 mA. Se quiser mudar o medidor lá para microampere, para conseguir pegar aqui, né, 770 alguma coisa, 620 alguma coisa microampere, também pode. Fica mais exata a conta aqui. Mas, nesse caso aqui, já estaria ok. Né? Ó, mudou para 54, né? Então, precisou de um tempo ali para ele estabilizar. Né? 85, que é o próximo. Opa. 85. E o último vai ser 100, né? Então, mando rodar com 85, né? Então, tá dando aqui 0,44, 0,46. Como eu falei, precisa de um tempo para estabilizar, né? 0,48 ali miliamperes, 0,49. Será que ele vai chegar em 0,50? Né? Vocês esperam um tempo aí, ver se chega em 0,50, né? Se você ficar esperando mais de um minuto ali e ver que não vai mudar, não precisa continuar esperando. Último caso, pode fazer aquilo que eu falei, né? Muda esse cara aqui, ele tá em miliampere, muda ele para micro e pega um valor mais bonitinho lá, então. Né? Então, 0,49 miliampere. E o último é 100 kHz. Então, a gente vem aqui e coloca o último valor. Então, de novo, pessoal, igual a aula passada. Essa parte prática é bem simples. É só vir aqui, mudar o valor da frequência, anotar o valor da corrente. Não tem mais nada para fazer nessa parte prática. É bem simples, bem fácil. Né? Mas qualquer coisa, me manda e-mail que a gente conversa. Ok? Então, 0,46 mA. Será que ele vai subir para 0,47? Ou estabilizou já? Acho que ele já estabilizou. Então, 0,46 mA. Então, pessoal, acabou. Parte prática era isso. Então, de novo, recapitulando, o que tem que fazer? Né? Monta o circuito, ignora esse cara aqui de baixo, certo? Tensão da fonte lá em 2,5 de pico. Né? Calcula agora, né? Anota a corrente que vocês mediram, né? Calcula o Z usando V sobre I, né? Então 2,5 dividido por raiz de 2, né? E aí divide pelo valor da corrente, né? Ainda funciona dessa forma. Aí calcula o Z pelo triângulo de impedância, né? Para comparar. Só lembra que agora é nessa forma aqui, né? Que a gente tem que calcular, porque está em paralelo, não é igual na aula passada, né? Mas ainda funciona essa parte de imaginário e real, né? Só que agora é essa forma. E calcula o ângulo das impedâncias, né? Usando essas novas formulazinhas aqui, né? Qualquer uma delas é para dar o mesmo valor, certo? Então, basicamente isso, pessoal. E de novo, ignorem aquela resistência pequena de 100 ohms que está aqui, certo? Não levem ela em conta quando for calcular o triângulo de impedância. Finge que ela não está lá só pela simulação. Vai dar algum erro, provavelmente, quando vocês calcularem o Z aqui e aqui, vai dar um erro bem pequeno por causa dessa impedância. Mas aí vocês falam que é por causa dessa impedância, né? Que eu pedi para ignorar, porque senão o programa não simula, e tá tudo certo, ok? E aí a última coisa é só construir os gráficos, né? Então pega os valores de aqui de impedância, tanto faz, qualquer um dos dois, e faz um gráfico da impedância pela frequência, e faz um gráfico da corrente pela frequência. Beleza, pessoal?
E aí, de novo, pode ser no computador, pode ser na mão, como vocês preferirem. Só fazer o gráfico lá. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa aula também era bem simples, né? Igual a aula passada, essas duas eram mais simples mesmo. Aí na aula que vem, que é a última do bimestre, né? Antes da reavaliação, a gente vai ver o RLC. E aí ela vai ser um pouco maior, porque ela vai ser próxima do que a gente fez com o RLC em série. Só que agora vai ser o RLC em paralelo. Ok, pessoal? Então esse relatório fica lá para o dia 22, né? E qualquer coisa, né? Só me mandar uma dúvida, né? Próxima aula a gente vai ver então o RLC paralelo. E qualquer coisa, só me mandar um e-mail que eu tiro dúvida. Beleza, pessoal? Era isso daí. Obrigado aí pela atenção. Essas duas aulas foram mais curtas essas semanas, mas a gente tira dúvida na aula lá se precisar, eu explico se alguma coisa vocês acharam que ficou muito rápido. Mas não tem muito mesmo o que falar. Essa parte é mais rápida mesmo, porque a gente já bateu bastante nessa tecla lá na parte série, ok? Então, só fazer essa simulaçãozinha aí, completar aquelas tabelas, e é isso daí. Então, até semana que vem, pessoal. Obrigado aí pela atenção e abraços.